Paz Senhor, querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga que nos assiste, Rubenson Mundel, e estou aqui hoje para ministrar a terceira lição da Escola Bíblica dos Jovens, lição essa do dia 18/4, a revista dos jovens que estamos estudando nesse trimestre, que traz por título O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Chegamos hoje na nossa terceira videoaula da lição dos jovens e eu já te peço para você pegar a sua Bíblia, o seu marca-texto, o seu bloco de notas para tomar notas de todas as referências bíblicas que a gente introduz na lição e também de porte da sua revista, né? Vamos então adentrar a aula de hoje, a lição 3, que traz por título Divisões na Igreja, né? Divisões na Igreja, um tema por demais de atual nos nossos dias, né? O nosso texto do dia está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 13, que diz: Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Aí Paulo fazendo uma forte, né, uma contundente, né, declaração aos irmãos da igreja, né? Ele está dizendo, né, está Cristo dividido por um acaso? Não, né? Cristo, ele é um, ele não toma partido, ele não tem grupo favorito, né? E ele continua dizendo, foi Paulo crucificado, né? Porque tinha uma divisão, a gente vai aprofundar isso mais para frente, mas tinha uma divisão na igreja de Coríntios, aonde tinha o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo e o grupo daqueles que se diziam seguidores de Cristo, né? E Paulo está fazendo uma contundente crítica nesse momento, dizendo, por acaso fui eu crucificado por vós? Ou vocês foram batizados em meu nome? Não, né? Claro que não. A nossa síntese de hoje diz assim: as divisões e partidarismos demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Então o que a gente aprende nesse momento aqui, né? Que sempre onde houver divisão, aonde houver pessoas tendo partidos, não partidos políticos, mas partidos de grupos, né? De preferências por A, por B, por C, a gente vai perceber então que essas pessoas são imaturas, né? Assim como a revista diz, uma imaturidade, né? Imaturidade espiritual. O nosso objetivo geral de hoje, no tópico 1, é ressaltar os prejuízos que as dissensões causam na igreja. No tópico 2, é mostrar que na igreja de Corinto havia partidarismo, né? E no tópico 3, advertir a respeito dos perigos das divisões na igreja, né? O nosso texto bíblico está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, do verso 10 ao verso 17. Para concluirmos ainda a nossa introdução, nesta lição veremos que a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, o apóstolo trata do assunto que mais o preocupava no momento de escrever esta carta, as divisões internas da igreja. Por isso, ele pontua os prejuízos que as divisões podem trazer para a igreja do Senhor. Estudaremos a formação de grupos rivais na igreja de Corinto. Sim, nela havia partidarismo em relação à liderança. Paulo também faz sérias advertências a respeito do perigo de tentar substituir os méritos da cruz de Cristo pela ostentação e pelo orgulho pessoal. Com isso, então, concluímos a nossa introdução e eu já te peço, se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, logo aqui abaixo do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber todo o conteúdo que a gente posta quase que diariamente em primeira mão. Glória a Deus. Agora eu quero entrar aos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, prática e bem objetiva. Você que já está conosco, é muito bom estar contigo novamente. Você que está chegando agora no nosso canal, você seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Tópico 1. As dissensões e seus prejuízos para a igreja, né? O tópico 1 tem 3 subtópicos. Vamos adentrar o primeiro subtópico agora, que traz por subtítulo uma exortação para não causar dissensões.
uma exortação para não causar dissensões. Eu queria um texto bíblico da palavra de Deus nesse momento. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Provérbios, capítulo 16, capítulo 6, melhor dizendo, verso 16, 17, 18 e 19. Eu vou ler o verso 16 e vou ler o verso 19 para ganharmos tempo, mas em casa, com calma, você pode ler toda essa passagem. Livro de Provérbios, capítulo 6, verso 16, diz assim: estas coisas o Senhor odeia. Essas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina, né? Então vemos que tem 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. E a 7ª está no verso 19, que diz: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então isso é abominável aos olhos do Senhor. Aquela pessoa que profere mentiras e que semeia no meio da congregação, né? Ela infecta a todos, né? Com contendas. Isso o Senhor odeia, né? O Senhor abomina, né? A exortação aos irmãos em Corinto, em Cristo, pode ser encontrada em todas as cartas paulinas, né? Quando o apóstolo fazia uma exortação, geralmente era para iniciar um aconselhamento pastoral, né? Então note que toda vez que Paulo ele fazia uma exortação, junto com a exortação vinha também, né, um aconselhamento. Muitas pessoas exortam, muitas pessoas apontam um erro, mas elas não apontam, né, o caminho que precisamos seguir. Aqui a gente vê Paulo exortando, mas orientando, aconselhando pastoralmente, né? Há um ditado no mundo que diz, né, que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas a gente entende que esse ditado não é verdadeiro, porque a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, verso 22, que na multidão dos conselheiros, né, está a sabedoria, né? E como é bom ouvir um bom conselho numa hora difícil, numa hora complicada, quando vem uma pessoa e nos dá um conselho vindo da parte de Deus. Como é bom ouvir um conselho, ele nos livra de laços, nos livra de ciladas, nos livra do erro, né? Então, como é bom um conselho ao seu tempo, né? Como fundador da igreja de Corinto, deveria ser muito duro para o apóstolo exortar aquelas ovelhas, mas era necessário e ele o fez com amor e com firmeza, né? Eu gosto disso, ele fez com amor e com firmeza, né? Quem ama, cuida, né? Eu sempre digo que quem ama, cuida. Jovem, eu ministro essa lição para jovem, embora eu saiba que tem irmãos, né, mais avançados em idade, de meia idade assistindo também, glória a Deus, vocês são todos bem-vindos, mas na sua maioria eu ministro para jovem essa lição. E eu quero te dar um conselho, jovem, quando o teu líder, quando o teu pastor, né, vir falar contigo e ele ter uma exortação para a tua vida, receba de bom grado, né, porque se ele está te exortando, se ele está chamando a tua atenção, pode ter certeza que ele te ama e ele quer o melhor para a tua vida, né? Então isso é muito importante. E há um texto em Provérbios capítulo 3, versículo 12, que diz: porque o Senhor repreende aquele que ama, né? Assim como o pai repreende o filho a quem ele quer bem, né? Então que a gente possa receber de ânimo pronto, de coração voluntário, a repreensão que vem da parte do Senhor. Para concluirmos ainda esse subtópico, para exortar os membros, primeiramente Paulo toma uma atitude humilde. Ele em momento algum age de forma autoritária, iniciando alguma frase como a expressão rogo-vos. Paulo chama os membros de irmãos, que sugere uma ideia de amor fraternal, né? Por fim, evoca a autoridade do nome de Jesus, fazendo uso da expressão, abre aspas, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como é bom então um conselho ao seu tempo, como eu falei antes. Eu quero aprofundar agora no livro de Provérbios, também, capítulo 25, versículo 11 diz: como maçãs de ouro, né, em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, né? Então, como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Com isso, então, concluímos o
o subtópico 1, avançamos agora ao subtópico 2, que traz como subtítulo: as dissensões prejudicavam a unidade da igreja. O apóstolo havia ensinado aos coríntios o modelo de vida das primeiras igrejas cristãs. Um modelo marcado pela pela unidade e amor fraternal. Uma das principais características da igreja primitiva era a unidade, em perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Então a gente vê esses princípios instaurados, né, na igreja primitiva, na primeira igreja, e são princípios que a gente tem que adotar hoje em dia, né? Em muitas das nossas igrejas tem esses princípios e glória a Deus por isso, mas aonde não tem, a gente precisa depressa voltar a esses princípios, né? Perseverar na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, né? Na comunhão, né? No partir do pão e nas orações. Glória a Deus. Paulo estimula seus leitores a retornarem à harmonia, buscando a concordância entre eles de tal forma fossem um o coração deles em Cristo, né? Os crentes de Corinto deveriam pensar a respeito da importância da unidade, de forma a viverem ligados, unidos em amor, né? Quando a gente fala de unidade, de união, a gente lembra do lindo salmo e conhecido Salmo 133, né? Que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? E no verso 3, que é o último verso, a conclusiva dessa unidade, a conclusiva dos irmãos viverem em união é: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo o sempre. Glória ao nome de Jesus, né? Que a gente possa ter esse princípio de viver em união, né? Viver em concordância, viver em amor fraternal para com os nossos irmãos. Com isso concluímos o subtópico 2, avançando agora ao subtópico 3, que traz por subtítulo: Paulo identifica a fonte, né, de suas informações. Paulo identifica a fonte das suas informações. O apóstolo expõe diretamente o problema das contendas entre os irmãos e não esconde a sua fonte. Abre aspas. Me foi comunicado, diz o apóstolo, pelos da família de Cloé. Isso é muito importante, né? A gente nota que com Paulo não tem diz-que-me diz-que, não tem fulano falou, ciclano disse, beltrano falou. Não. Com Paulo existe princípios, e o princípio é: fulano falou isso acerca desse. Bota um de frente com o outro, confirma as histórias, repreende quem tem que repreender, assinala os erros, orienta pelo caminho e seguimos em frente, né? Porque a gente nota que nos nossos dias tem muito diz que me diz, que fulano falou, ciclano disse, não sei quem ponderou. Não, né? Com Paulo não tem isso, não tem diz que me diz que. Fulano falou, e Paulo está afirmando, né? Me foi comunicado o que? As divisões, as contendas, por quem? Pelos da família de Cloé, né? Paulo é direto. Eu também quero aplicar isso à nossa igreja e ao espiritual agora, falando ainda de comunicado, né? Eu sempre digo que o que ocorre numa igreja local, ela pode ter dos 3 exemplos que eu vou citar, né? Ela tem uma origem, né? Das 3 que eu vou citar. Então, o que ocorre numa igreja na hora do culto, na hora de cultuarmos a Deus, pode ser uma comunicação, né? Algo vindo de Deus, né? Uma comunicação divina, uma comunicação vinda do diabo, né? Uma manifestação diabólica, ou pode ser um
fruto da emoção humana, né? Então, numa reunião, a gente tem no mínimo 3 tipos, né, de comunicado. Deus está comunicando a sua igreja, o diabo está tentando comunicar algo dentro do culto, ou a emoção humana está comunicando algo dentro da reunião, né? E eu sempre digo que se Deus está comunicando, se Deus está falando, se Deus está agindo, mesmo que saia um pouco da liturgia normal que a gente está acostumado, isso faz bem para os irmãos, isso edifica o corpo de Cristo e a gente recebe da parte de Deus. Mas, irmão, se for da parte do diabo, se for diabólica a manifestação no culto, a gente repreende e expulsa em nome de Jesus. Irmão, e se for uma comunicação fruto de uma emoção humana, ok? O que a gente faz? A gente admoesta pela palavra, a gente ensina, né? Aquele irmão, aquela irmã que está fazendo algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, se for Deus, traz benéficias. Se for o inimigo, a gente expulsa. E se for obra da emoção humana, a gente ensina. Devemos trabalhar, irmãos, por isso que eu sempre digo, a gente deve trabalhar com fatos e não com boatos, tá? Então a gente deve estar muito atento a isso, ok? Continuando ainda, o apóstolo aborda os problemas internos como os problemas de uma família fraternal. Geralmente as pessoas não gostam de expor os problemas enfrentados na igreja e erroneamente preferem escondê-los, botar panos quentes, jogar para debaixo do tapete, né? Mas com Paulo não tinha isso, né? Fingir que não veem as contendas e as divisões, né? Muitas das vezes a gente está se levantando o grupo A, o grupo B, e às vezes as pessoas preferem fingir que não estão vendo, né? Mas as dissensões precisam ser tratadas com amor e firmeza para que sejam estancadas, né? Estancadas. Então, a gente nota que o apóstolo fez isso com muita maestria, nos deixando exemplo, né? Sempre que a gente vê alguma atitude desse caráter dentro da igreja, precisamos tratar isso com firmeza, mas também com amor, né? E outra coisa que eu digo, o que me chama a atenção às vezes, é que todo o novo convertido, né? Quando ele chega na igreja, ele pensa que está chegando no céu, né? Mas não demora muito para ele perceber que, na verdade, né, ele foi para um pronto-socorro espiritual, né? As pessoas, às vezes, dizem, eu não vou para a igreja porque a igreja não é perfeita, né? A igreja local tem seus problemas. E por que ela tem os seus problemas? Porque elas são constituídas de pessoas imperfeitas, né? A desculpa de muitos é assim, eu não vou para a igreja porque na igreja tem problema. Mas o engraçado é que ele não sai do mundo, ainda que o mundo tenha problemas, né? Ele podia dizer, eu vou sair do mundo porque no mundo tem muito problema, mas ele não diz isso. A desculpa é sempre em relação à igreja, mas eu quero deixar bem claro que a igreja é um pronto-socorro, né? Eu sempre digo que a igreja muitas vezes é cheia de ex, né? É ex-bandido, é ex-traficante, é ex-assaltante, é ex-ladrão, é ex-assassino, é ex-drogado, é ex-bêbado, é ex-prostituta, é muito ex. Por quê? Porque só o nosso Senhor tem poder de transformar a vida das pessoas. Oh glória, você pode glorificar a Deus? E eu quero concluir esse subtópico dizendo, a gente não foi chamado para matar, mas fomos convocados por Cristo para curar as ovelhas do seu aprisco. Glória a Deus. Com isso, então, concluímos o tópico 1, avançando agora ao tópico 2, e eu quero te pedir mais uma vez, se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação para você receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Glória a Deus. Tópico 2. O partidarismo na igreja. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro traz por título o tratamento inadequado acerca das diferenças de opiniões.
A maioria dos membros da igreja de Corinto havia perdido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Eu sempre digo e prezo muito por isso. A nossa geração do século 21, jovem que me escuta, a gente precisa voltar a ser uma geração cristocêntrica. Eu repito, a gente precisa voltar a ser uma geração cristocêntrica. Cristo em primeiro lugar, Cristo como prioridade, Cristo como princípio, Cristo como autoridade máxima sobre a nossa vida. Muitas das vezes somos levados ao engano de confiar no próprio braço, né? Mas a Bíblia já diz: maldito é o homem que confia no homem, né? Ou maldito é o homem que confia em si mesmo, né? Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, né? Glória a Deus. Continuando, a igreja era heterogênea, né? Classes sociais, pluralismo religioso, conflitos éticos e morais, entre outras diferenças. Então a gente nota que tinha um bocado de coisa na igreja de Corinto, né, que destoava da doutrina e dos ensinamentos dos apóstolos, né? Eu quero ir a um texto que eu julgo ser importante nesse momento, que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 28. Que diz assim, né? Nisto não há judeu e não há grego, não há servo e não há livre, não há macho e não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo, né? Então é o apóstolo nos ensinando que todos nós somos um em Cristo, e com isso cai a barreira da divisão, com isso cai a barreira do partidarismo, com isso cai a barreira dos conflitos, com isso cai a barreira do pluralismo, né? Desculpe por enrolar a língua, mas do pluralismo, né? Com isso caem muitas barreiras, né? E a gente entende que a gente em unidade é um com Cristo. Glória a Deus. A igreja, ou melhor dizendo, ao que parece, alguns viam na nova comunidade a possibilidade de ter mais influência sobre os outros por uma pura ambição, né? Fruto da ambição do homem, né? Todavia, as igrejas cristãs tinham uma forma nova de organização e estilo de vida, alicerçado nos ensinamentos de Cristo. Paulo busca resgatar o modelo de gestão de Cristo, né? Na mesma carta de Gálatas, capítulo 1, verso 8, para concluirmos esse subtópico, vamos a esse título, a esse texto que diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, que seja isso anátema, ou que seja isso maldito, né? Então é Paulo nos dizendo que devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Cristo, naquilo que Cristo deixou para a sua igreja, né? Glória a Deus por isso, né? Vamos avançando ao subtópico 2, a formação de grupos rivais. Como resultado das dissensões, a igreja de Corinto acaba por se dividir em 4 facções. Meu pai, olha que forte essa palavra empregada por Paulo, né? Facções, né? Cada uma delas seguia o seu pregador e líder preferido, né? Paulo, Apolo, Pedro e até mesmo Cristo, né? Quantas coisas as pessoas às vezes fazem, né? Quantas barbáries são realizadas em nome de Cristo, né? Que Deus tenha misericórdia disso. Continuando, os crentes de Corinto erroneamente usavam o nome de Paulo, de Apolo, de Pedro e até mesmo de Cristo para formarem grupos rivais devido à ambição pelo poder. E como é triste isso, né, irmão? Como é triste homens
brigando dentro da igreja por poder, por posição, por cadeira, né? Para ver quem manda mais, quem manda menos, quem aparece mais, quem aparece menos, esquecendo-se que a igreja tem um dono, a saber, Jesus Cristo, né? Sabendo que as ovelhas daquele aprisco não são deles, mas são de Cristo, né? E eles se esquecem que vão ter que prestar contas acerca disso, né? Eu quero ir a um texto da palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 4 ao verso 9. Paulo vai fazer uma forte afirmação sobre isso. E eu acho interessante a gente ler todos os versículos. O verso 4 diz assim: porque dizendo um, sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, e outro, né, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Paulo vai dizer: porventura não sois vós carnais? Né? Olha bem, porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão apenas ministros pelos quais vocês creram, né? E conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Oh, glória a Deus. É Paulo dizendo: olha, eu plantei, Apolo regou, mas não somos coisa alguma. Na verdade, quem é tudo é Deus, né? Ele que dá o crescimento e ele que opera em nós todas essas coisas. Eu quero concluir dizendo: porque ninguém ou nenhum de nós está construindo o seu próprio reino, né? Mas estamos todos juntos trabalhando em prol do reino de Deus. Oh, glória a Deus. Aqui ninguém tem reino, o reino é de Deus e todos nós trabalhamos para a edificação desse reino. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Terceiro subtópico: os tipos de grupos rivais. Os tipos de grupos rivais. Eles se guiavam pelo estilo de ministério e liderança de cada um, com espírito partidário. Com base nisso, é possível observar as especificidades de cada grupo. Grupo A, grupo de Paulo, os primeiros cristãos, né? Principalmente os gentios, né? O próprio Paulo vai se denominar como apóstolo dos gentios, né? O grupo B, né? O grupo de Apolo, membros que se converteram e se entusiasmaram com o seu estilo eloquente, né? Então a gente nota que as pessoas sempre buscam, né, referenciais, né? Então a gente vê que essas pessoas foram levadas, né, ao entusiasmo pelo modo eloquente como Apolo ministrava, né? O grupo C, o grupo de Pedro, né? Judeus de origem legalistas, né? Eu sempre digo, irmão, que é importante a gente ter referência, mas nunca se esqueça, Deus te fez original, né? Não aceite viver como cópia, né? Muitos querem pregar igual o João, cantar igual a Maria, né? Liderar como Pedro, né? E aí passa a vida inteira, não prega, não canta, não lidera, não faz absolutamente nada. Então eu te digo, irmão, não seja cópia, seja original, porque Deus te chamou para um propósito específico. Glória seja dada ao nome de Jesus por isso. E o grupo D, né? O grupo de Cristo, aqueles que se achavam mais santos do que os outros, com base na sua própria justiça, né? Olha bem, ele estava usando Cristo para dizer: eu sou do grupo de Cristo, portanto, sou mais santo do que vocês, né? Mas parece que eles não leram a passagem de Isaías 64:6, aonde diz, né? Mas todos nós como imundo, né?
mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícias, né? Então a gente nota que a justiça humana, ela não passa de um trapo de imundícia, e que a gente precisa mesmo é da justificação de Cristo Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados. Concluindo assim o tópico 2, avançamos ao tópico 3 e seu último tópico da lição, que traz por título as divisões e seus perigos, né? As divisões e seus perigos. Eu já quero ir a um texto nesse momento, para não deixar passar essa oportunidade, que o título diz as divisões e os seus perigos. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25, que diz: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá, né? Então o perigo das divisões, né? Jesus está dizendo, um reino dividido, ele não prospera, mas ele vai a passos largos à ruína, né? Então o tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro, o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Após escrever sobre a formação dos grupos rivais, o apóstolo aponta para a possível causa das discórdias entre eles. Parece que estavam idolatrando o fato de serem batizados por algumas pessoas. Eles valorizavam mais o homem que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. E esse é um erro perigoso, né? A idolatria, né? O idolatrar. Eu sempre digo que idolatria não é apenas a gente se prostrar diante de ídolos, diante de imagens, de esculturas, mas idolatria é tudo aquilo que ocupa em seu coração o lugar de Deus. Deixa eu aprofundar isso. Se um jogo de videogame, se um jogo de celular ocupa na tua vida o tempo que é de Deus, isso é idolatria, ok? Então se um filme, se uma série na Netflix, se uma série na TV ocupa mais o teu tempo do que o teu particular com Cristo, então isso é idolatria. Cuidado com a idolatria. Mateus 6:24 nos traz um alerta muito importante que diz: porque ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque há de odiar um e amar o outro, né? Ou se dedicar a um e desprezar o outro, né? Então qual é o Senhor que habita no teu coração, né? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ou são coisas fúteis, coisas que não levam a lugar nenhum, coisas que não edificam? Cuidado, né? Em nosso coração, ele deve ser exclusivamente de Deus, né? Eu sempre digo que Deus, ele não quer ser o primeiro, Deus quer ser exclusivo na nossa vida. Qualquer coisa que ocupa em nosso coração o lugar de Deus, então é idolatria. Entenda, e olha que interessante, quando Abraão, né, ouviu a voz de Deus e Deus pediu a Abraão seu filho Isaque, na verdade Deus não queria Isaque, Deus queria era Abraão. Mas irmão Rubenson, como que Deus quer Abraão e pede Isaque? É que depois que Isaque nasceu, o Isaque estava ocupando mais o coração de Abraão do que o próprio Deus, né? Então Deus olha do céu para a terra e diz: Abraão, eu quero teu filho. Na verdade Deus está dizendo: eu quero de volta o lugar no teu coração que me pertence, né? E se você for um estudioso mais a fundo das escrituras, você vai perceber que Abraão, depois que Isaque nasce, a Bíblia não relata nenhuma vez e nenhuma oportunidade que Abraão levantou um altar a Deus. Desde que Deus chamou Abraão, Abraão passou por diversos lugares e aonde ele ia, ele levantava um altar, adorava a Deus e sacrificava ao Senhor. Após o nascimento de Isaque, Abraão não levantou mais nenhum altar, esquecendo-se dos altares de Deus. Então Deus vai pedir o seu filho e Abraão vai voltar a uma prática que ele tinha antes de ter Isaque. Qual é? Levantar um altar. A Bíblia diz que Abraão faz o altar e mola Isaque para o sacrifício.
E quando ele vai então matar Isaac, o anjo brada e diz: não estendas a mão contra o menino, porque agora eu sei que tu temes ao Senhor. Então o que Deus está dizendo? Que quando Abraão volta a levantar altar a Deus e bota Isaac sobre o altar, naquele momento o coração de Abraão volta a ser aleluia de Deus, e Isaac agora tem sim parte no coração de Abraão, mas uma parte menor. A grande maioria do coração de Abraão era agora de Deus. Então Deus assim mostra para Abraão e deixa o exemplo para nós que quem deve ocupar de fato o nosso coração é Deus, o Todo-Poderoso. Com isso então vamos ao subtópico 2, o perigo de ser um narcisista. Paulo faz um agradecimento que causa espanto e pode ser mal interpretado. Ele dá graças a Deus por ter batizado apenas algumas pessoas da igreja, né? Paulo, no momento que as pessoas estão louvando por terem sido batizados por A, por B, por C, nesse momento Paulo olha e fala, né? Graças a Deus que eu não batizei muita gente, porque eu não compactuo com isso. Um texto interessante nesse momento é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, que diz: porque Cristo, né? Paulo está dizendo, porque Cristo me enviou, né, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, né? Então Paulo está dizendo, eu não fui enviado a batizar, eu fui enviado a evangelizar, né? E não com palavras de sabedoria, mas, né, com demonstração de poder, né? Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Continuando, atualmente vivemos em uma sociedade narcisista, onde muitos buscam erroneamente a satisfação dos próprios desejos e consideram os outros como meros objetos. Coisa triste isso, né? Eu digo sempre que a gente é uma geração que ama as coisas e usa as pessoas, né? E como é triste isso, a inversão de valores, né? A gente devia amar as pessoas e usar as coisas, mas em contrapartida, a gente ama as coisas e usa as pessoas, né? E um texto que eu julgo ser importante nesse momento para a gente refletir e concluir esse subtópico 2 é o texto de Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo, né? O que a Bíblia está nos ensinando, o princípio é: ai daqueles que trocam, que invertem, que mudam os valores, né? Os valores estabelecidos. E quais são esses valores, irmão? São todos os valores que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Glória a Deus. Com isso, então, chegamos ao último subtópico, né, da lição de hoje: o perigo de pregar o evangelho por ostentação. Paulo não confiava na sabedoria de palavras, mas na pregação do evangelho que havia transformado sua vida e era a força transformadora que movia a comunidade cristã, né? Lindo isso, né? Paulo, então, ele não confiava na sabedoria das palavras, né? Mas ele confiava no poder transformador do evangelho. Eu quero ir a um texto contigo, anote todas as referências para você, depois da lição, né, poder voltar a estudar, aprofundar mais o teu conhecimento, ampliando assim o teu campo de sabedoria, né? O texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que diz: e a minha palavra, né, a minha pregação, é Paulo dizendo, não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. É Paulo dizendo, eu não fui a voz com palavras de sabedoria humana, mas eu fui a voz em demonstração de poder, né? Glória a Deus por isso, para
concluirmos agora, nos dias atuais é comum ver pregadores confiando apenas em sua capacidade intelectual e desejando somente a promoção do seu nome e do seu ministério. A pregação do evangelho não deve ter como objetivo projetar o pregador e nem trazer benefícios próprios, né? Mas exaltar a Jesus e a eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário, né? Então o que é isso, né? É eu tirar o meu eu de cena para que o Cristo vivo da igreja apareça. E como é comum nos nossos dias, pessoas tentando se promover através do seu dom, através do seu talento, querendo aparecer, querendo fazer o seu nome conhecido, né? E Cristo vai ficando em segundo lugar, né? E Cristo vai diminuindo, mas que possamos ser assim como João, né? Que fala no capítulo 3, verso 30, né? Que diminua eu, né? E que Cristo cresça, né? Que eu diminua e que ele cresça, né? Não precisamos, irmãos, nós temos que cuidar, porque nós precisamos fazer as coisas certas, com a motivação correta, porque é possível fazer a coisa certa com a motivação errada. Então eu quero ir a um texto, eu quero te mostrar isso num texto da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 6, verso 5 e 6, que diz: e quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual é que é o ensino? Qual é que é o princípio aqui empregado? Orar é a coisa certa a se fazer, mas orar em voz alta para demonstrar a sua eloquência, a sua oratória, isso é fazer a coisa certa, né? Com a motivação errada. Então essas pessoas não têm ali nenhum ganho no que estão fazendo, e Cristo está dizendo, já receberam o seu galardão, né? Aí ele vai nos aconselhar agora dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto e ouve quem ora no secreto, te recompensará publicamente. Então qual é o princípio empregado nesse texto? É que eu devo fazer a coisa certa, com a motivação correta, para que a bênção de Deus possa vir sobre a minha e sobre a tua vida. Glória a Deus. Com isso então concluímos a terceira lição da revista dos jovens, e se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber todo o material que a gente disponibiliza aqui no nosso canal no YouTube. Continue ainda comigo. Eu quero te dizer que logo abaixo desse vídeo, tem na descrição desse vídeo o link que leva direto para o meu grupo secreto no Telegram. Que grupo secreto é esse, irmão? É um grupo de estudo bíblico, onde eu disponibilizo semanalmente conteúdo bíblico, conteúdo teológico com muita qualidade, que eu emprego muito estudo para poder formular e poder postar ali para você. E toda a lição que eu ministro, irmão, todos os textos que eu cito durante a lição e todas as ponderações que eu faço durante a lição, eu pego tudo isso, compacto ele em um arquivo de PDF e disponibilizo no grupo secreto do Telegram. Então você que quer ter acesso mais fácil e rápido a todos os textos que eu emprego na lição, entra para o meu grupo secreto Telegram, e lá, só lá estará disponibilizado para você um PDF, então, com todos os textos bíblicos que eu uso em cada lição, tanto dos jovens quanto na lição dos adultos. Eu não disponibilizo esse material em nenhum outro lugar, a não ser no grupo do Telegram. Aqui também tem um link aqui embaixo que leva você direto para o meu canal no Instagram. No Instagram também eu disponibilizo quase que diariamente material bíblico, material teológico, com muita profundidade, para você crescer em graça e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, amigo e amiga que nos acompanha nessa videoaula, o meu desejo é que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua saúde, Deus abençoe o teu trabalho, o fruto das tuas mãos. E até a próxima videoaula. Graça e paz.